Não existe um cristianismo isolado. O cristão foi feito para viver em unidade, em comunidade. Saber que você deve fazer parte do corpo de Cristo se realmente você faz parte do corpo de Cristo. Embora, conforme nós falamos ontem, existe a igreja universal e invisível, existe a igreja visível, que ainda sobrevive, que ainda reverbera o poder de Deus sobre todos aqueles que estão perto. Que nós possamos não simplesmente fazer também parte da igreja invisível, mas sim da igreja visível. Aqueles que confessam verdadeiramente a fé em Cristo, manifestando o amor, servindo seus irmãos, vivendo em igreja, se submetendo uns aos outros, crendo que dessa forma nós glorificamos o nome de Deus. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Mais um dia para honra e glória do Senhor. Hoje o dia que muitos escolhem para dormir até mais tarde. Nós estamos aqui, mais um dia, glorificando o nome do Senhor, meditando na sua palavra, crendo que essa palavra é nosso alimento diário. Como nós utilizamos aqui o nosso pão diário. Estamos próximos já a terminar o 19º livro do Antigo Testamento. Já lemos 27 livros do Novo Testamento. Faltam então 20 livros para leitura integral. Observe que nós já passamos mais do que meio ano. Estamos próximos ao fim. Aproximadamente 69 dias nós terminaremos a leitura integral das Sagradas Escrituras. Estamos mais perto do que nós imaginamos. Essa leitura que deve ser feita anualmente, meditar nas Sagradas Escrituras, ler a Bíblia de maneira integral. Sabemos que a única forma de termos a plena convicção do que Deus fala é por intermédio das Sagradas Escrituras. Por isso que nós nos rendemos a ela, nós nos curvamos a ela, não na intenção de dominá-la, mas para que ela possa dominar nossos pensamentos, nossas ações, sabendo que essa palavra norteia a vida daqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz. Nós estamos hoje tratando justamente do artigo de número 28 da Confissão Belga. Essa Confissão Belga que é maravilhosa, é uma das 3 formas de unidade da Igreja Reformada, né? O que significa isso? São as diretrizes e parâmetros dos quais apontam para aquilo que é primordial das Sagradas Escrituras. Isso é de extrema importância no nosso contexto hoje, mesmo porque cada um aparentemente crê da maneira que julga conveniente. Olhando para as 3 formas de unidade, nós naturalmente nos curvamos diante da soberania de Deus, nos curvamos diante das Sagradas Escrituras e nós olhamos esses artigos como extremamente relevantes para que possamos andar e caminhar em unidade. A Bíblia sempre fala em unidade de pensamento e dessa forma nós podemos viver essa unidade de pensamento, olhando para os mesmos artigos, entendendo do que as Sagradas Escrituras dizem, para que possamos, de certa forma, viver mais próximo da realidade daquela da qual Deus almeja. Então, continue a meditar. Nós já estamos no artigo 28. São 37 artigos. Nós já meditamos em todos. Em 52 dias, nós meditamos no Catecismo de Heidelberg, que a intenção era justamente trazer um a cada domingo. Então, nós já meditamos nisso. Nós já estamos agora terminando a Confissão Belga. Faltará somente o Sínodo de Dort. Espero também poder trazer para vocês essa referência que é de extrema utilidade para o nosso tempo moderno, do qual nós continuaremos firmes, perseverando na palavra do qual o Senhor estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Essa palavra que estava oculta aos olhos dos homens, mas sempre guardada em Deus, revelada no momento oportuno para que pudéssemos ser guiados e governados única e exclusivamente por Ele. Vamos então ao artigo de hoje. O artigo de número 28 diz assim: o dever de se juntar à igreja. Antes de colocar isso daqui, tem alguém de você que está aí, que não congrega em nenhuma igreja? E se você congrega, escreve aí qual igreja você congrega, você é membro. Escreva aí. Escreva aí, eu não congrego, eu não gosto de igreja. Escreve o que você, ou a igreja que você congrega. Nós vamos falar exatamente sobre isso.
Ontem nós abordamos sobre a Igreja Universal, sobre o que se trata Igreja Visível e Igreja Invisível. Estes termos, tá? Grande maioria da população não sabe do que se trata. Porque, sabe lá eu, a razão, né? Eu não vejo razão para não saberem. Porque isso é de extrema importância para o nosso conhecimento, para a nossa vida de comunhão. Olha, a Carol tá indo na presbiteriana, que bom. Lá em Portugal. Glória a Deus, Carol. Faz tempo que eu não falo com a Carol. Que demais, que demais. Fico muito feliz. Ó, grande maioria está colocando aqui a igreja do qual congrega. Glória a Deus. Que bom isso mesmo. Olha aí, muito bom, muito bom. Fico muito feliz. Tem alguém que não está indo em nenhuma igreja, que não frequenta nenhuma igreja? É bom e ruim, né? Cadê essas pessoas? Existem milhares dessas pessoas e elas deveriam estar aqui ouvindo o Evangelho, elas deveriam estar aqui conhecendo mais a palavra. Então, que nós sejamos responsáveis também por proclamar o Evangelho, porque nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a proclamar o Evangelho, crendo que o Espírito Santo há de convencer aqueles do quais ele tem como seu desde antes da fundação do mundo, aqueles que já estão governados pelo Senhor sem sequer imaginar. No final das contas, nós haveremos de ver o fruto que será dado dessa pregação fiel do Evangelho, ainda que não podemos ter essa questão visual. Na eternidade nós veremos que Cristo nos capacitou para proclamarmos o Evangelho para que o nome dele fosse glorificado. Então, glória a Deus por isso. A Silvia levantou a mão, eu não sei do que se trata, mas eu não entendi o sinal dela, mas tomara que seja porque ela está frequentando alguma igreja, ou talvez seja que não. Mas, enfim, a questão primordial é entender este dever de se juntar à igreja. Esse dever de se juntar à igreja é algo que é estabelecido pela Sagrada Escritura e nós respeitamos isso e entendemos que vivendo igreja... Ah, tá. Aí a Silvia colocou que não estava frequentando. É muito importante encontrar uma igreja do qual você frequente, do qual você possa viver essa vida de unidade, servir os seus irmãos, estar ali em unidade, entendendo que dentro dessa comunidade é um meio do qual o Senhor utiliza para governar as nossas vidas, para nos direcionar, para apaziguar o sofrimento deste mundo, né, para entendermos a realidade também eterna do homem. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas, muito pelo contrário. O primeiro passo para a pessoa fazer parte de uma igreja, ela se confessando como pecador, arrependido dos seus pecados. Então ali é o lugar onde as pessoas devem frequentar. Então que vocês pensem muito a respeito disso, tá? Depois conversaremos mais sobre isso ao longo desse artigo. O artigo 28 diz assim: o dever de se juntar à igreja. Cremos que essa santa assembleia e congregação é a assembleia dos remidos e que fora dela não há salvação. Observe que trata de algo muito primordial, né? Fora da igreja não há salvação. Do que se trata? Não se trata da igreja visível, tá? Lembre-se que a reunião dos eleitos se dará somente no céu verdadeiramente. Aqui é uma reunião que nós podemos supor, mas não teremos certeza. Mas aquele que é eleito, inevitavelmente, ele sentirá esse desejo no coração de servir os seus irmãos, de fazer parte dessa unidade. Não existe um cristianismo isolado, não existe um membro vivo fora do corpo. Então se trata mais ou menos disso. Nós temos uma série de textos que apontam nesse sentido. Olha como diz, em Mateus 16, verso 18. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Aqui todos os artigos todos os versos vão ir nesse sentido. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será
terá sido desligado do céu. Em Atos 2, verso 47 diz: sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Aqui em Atos dos Apóstolos é justamente a fundação dessa igreja, onde nós vemos o corpo se reunindo. Ali eles louvavam a Deus e desfrutavam da simpatia do povo. E cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava. Observe que não se trata de pessoas tomando decisões e estando ali e agora se reunindo. Se tratava do Senhor fazendo esse ajuntamento de pessoas. Em Gálatas 4, verso 26, menciona: a segunda Sara representa Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre e é a nossa mãe. Em Efésios 5, verso 25 diz: maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja, ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando e lavando com água por meio da palavra. Assim, o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Então nós vemos claramente aqui em Efésios a maneira como Deus se importa com a sua igreja, a fim de torná-la santa. Ele o purifica por meio da palavra. Essa palavra que ela é proferida, claro que em qualquer lugar, mas na assembleia, na reunião dos que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz, há algo sobrenatural que acontece. Nós estamos ali claramente desfrutando daquilo que haverá de acontecer no céu. Então ali deveria representar a reunião celestial, onde Deus falaria aos nossos corações, nós nos curvaríamos diante dele, ouviríamos a sua palavra, estaríamos ali todos rendendo glórias a ele. Por isso que nós não vamos a uma igreja ali ver uma apresentação, nós não vamos à igreja meramente estarmos diante de um ritual. Nós estamos ali glorificando o nome de Deus. Nós olhamos para Cristo quando nós estamos ali, nós oramos a palavra de Deus, nós cantamos a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, nós explicamos a palavra de Deus, nós fazemos aquilo que foi estabelecido por Deus por intermédio de seus sacramentos. Então tudo é em torno de Cristo. Não se trata de personalidades, não se trata de uma pessoa à frente ali do qual é maior que alguém, não se trata de uma banda que está ali do qual é mais iluminado que alguém. Se trata de todos que estão ali vivendo a unidade da igreja. Claro que existe uma organização eclesiástica, uma organização como existe organização em qualquer lugar, mas isso não faz pessoas serem maiores que os outros mesmo, porque todos morreremos, todos partiremos. A única coisa que nos diferencia nessa vida é justamente pertencemos ou não a Cristo. Essa é a grande diferença de um ser para o outro. Continuemos. Depois de Efésios 5, vocês vão ver em Hebreus capítulo 2, verso 11. Assim, tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Observe que tudo volta para a direção de Cristo. Hebreus 2,12 continua dizendo: quando diz, proclamarei teu nome a meus irmãos por meio de teu povo reunido, te louvarei. Observe que toda a Sagrada Escritura ela vai apontando justamente para essa unidade de pensamento e unidade de corpo. A congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos nos céus, e a Deus, que é juiz de todos, os espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados. Ou seja, observe que fala de uma realidade futura, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, a que é juiz de todas as coisas, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados. Observe que nós somos regenerados. Quando nós cremos, nós somos regenerados. Ocorre uma conversão, ocorre uma transformação, ocorre uma inclinação dos seus desejos para as coisas de Deus. Observe que o mal que regia a sua vida, o mal que é o afastamento daquilo que é o supremo bem. As pessoas imaginam o mal como uma
uma existência real, uma dualidade, onde existe uma guerra entre o bem e o mal. Não existe guerra entre o bem e o mal. O bem sempre foi preponderante, o bem, Deus é bom, Deus é o bem supremo. Não há como existir uma guerra onde existem forças que estão contrapostas. Deus é soberano sobre todas as coisas. O mal não poderia vencê-lo, o mal não pode vencê-lo. Ele impera sobre todas as coisas. Então este mal foi completamente vencido. Então não olhe para essas realidades se curvando diante disso, olhando de maneira mística para isso. Observe que a igreja persevera não pelo poder do homem, mas sim pelo poder de Deus, de realmente dominar sobre todas as coisas, onde o mal jamais poderia vencê-lo, onde o mal não pode vencê-lo, o mal não poderá prevalecer contra a igreja do Senhor. Se você permanece numa igreja, é justamente porque o Senhor assim o tem mantido e o sustentado. Que você possa meditar muito, muito nessa unidade da igreja, na necessidade de se juntar a ela. Continuemos pelo resto da definição. Então diz que cremos que essa Santa Assembleia, a congregação e a Assembleia dos Remidos, e que fora dela não há salvação, por isso ninguém, seja qual for sua posição ou reputação, deve retirar-se dela e contentar-se com sua própria pessoa. Todos, porém, são obrigados a se juntar e a se unir a ela. Olha que interessante. Independente da sua posição ou reputação, ele não deve se retirar dela e contentar-se com a sua própria pessoa. Ninguém pode olhar e falar assim: eu sou muito importante para frequentar alguma igreja, eu sou determinada celebridade, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada, tá? Nós não somos nada. Nós somos apenas servos dependentes de um Deus soberano, do qual nós nos reunimos, não ali como celebridades, como pessoas que são diferentes de alguém, que possuem algum gozo ou prestígio social, ou uma profissão. Não se trata disso. A igreja não existe acepção de pessoas, não tem ali quem é mais e quem é menos. Fora da igreja você pode ser o que você quiser, na igreja você é mais um que está ali, pecador, que deve se arrepender dos seus pecados e crer que Cristo é seu único suficiente Salvador. Eu sou médico, não tem problema. Na igreja você é mais um, que tem que servir como qualquer outro. Você não é diferente de ninguém. Na igreja, independente de quem você é, você vai estar ali servindo o seu irmão, seja arrumando uma cadeira, seja limpando um banheiro. Nós estamos ali fazendo tudo e uns pelos outros. Independente do que nós fazemos, não há nada de diferente. Ali é o lugar onde nós estamos realmente vivendo essa submissão a uma palavra, vivendo debaixo da autoridade divina, não a autoridade de homens. Nós não nos reunimos meramente por prazeres mundanos e sociais. Nós nos reunimos justamente para glorificar o nome de Deus, entendendo que Ele é Senhor sobre todos. E ali Ele trabalha no nosso coração a humildade, a generosidade. Ele trabalha de diversas formas para que seu nome seja glorificado. Continuemos. Então, ele fala muito a respeito disso, em contentar-se com a sua própria pessoa. Todos, porém, são obrigados a se juntar e se unir a ela. As pessoas não gostam de ouvir a palavra obrigado, né? Mas nós somos obrigados. Obrigados em milhares de coisas. A palavra de Deus nos obriga a milhares de coisas. Naturalmente, nós podemos, sim, não obedecer, mas nós estaremos em desobediência. Observe que Adão e Eva, eles eram livres, aparentemente, mas eles eram obrigados a satisfazer a vontade de Deus. Se eles não satisfizessem, eles morreriam. Todo o tempo você é obrigado a fazer alguma coisa. Você é obrigado a fazer milhares de coisas. Você é obrigado a comer, porque se você não comer, você morre. Então não adianta você olhar a questão da sua liberdade, que você é o alecrim dourado, você não é nada, tá? Eu não sou nada. Você é obrigado a respirar. Se você não respirar, você morre. Você é obrigado a tomar água. Você é obrigado a treinar, porque se não treinar, seu corpo vai se definhar, depois vai ficar cheio de doença e vai morrer. De doença, aí vai ficar todo zoado. Você é obrigado a trabalhar, porque se não trabalhar, você não vai ter dinheiro. Tudo você é obrigado, só não gosta de usar essa palavra. Então, que nós possamos compreender que nós somos criaturas, que dependemos de um Criador, e o Criador, pela sua soberania, estabeleceu diversas coisas, do quais nós não conseguimos como questionar isso. Nós só temos que nos curvar diante da sua grandiosidade, sabendo que Ele criou essas coisas dessa forma, que nós possamos compreender do que se trata tudo isso. Estão entendendo? Se estiver confuso, me parem aí, viu? Fala, faz perguntas,
porque eu vou abrindo uma série de caixinhas aqui, decorrente do que é dito, e vamos para cima, espero que vocês possam compreender. Não se esqueçam, se tiver dúvida, me manda mensagem, anota e depois nós conversamos sobre isso. Continua dizendo: todos, porém, são obrigados a juntar-se e unir-se a ela, conservando a unidade da igreja. Segunda Crônicas, capítulo 30, verso 8 diz: não sejam teimosos como eles foram, mas submetam-se ao Senhor. Venham a este templo que ele consagrou para sempre. Adore o Senhor seu Deus, para que sua ira ardente se desvie de vocês. Observe que, claro, né, quando está mencionando aqui em 2 Crônicas, estava falando acerca do templo, mas este templo, do qual não é o mesmo que nós frequentamos hoje, mas o templo de hoje não se trata de um templo edificado entre quatro paredes, mas o templo é Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós nos reunimos em milhares de lugares. Lembre-se que a igreja que representa Cristo não é uma instituição, não é a igreja cristã protestante confronto, não é a igreja presbiteriana, não é a igreja batista, não é uma igreja em específico, mas sim a reunião de todos aqueles que foram convocados pelo Senhor, chamados das trevas para a maravilhosa luz, que tiveram seus corações transformados, então, que confiam única e exclusivamente em Cristo. A reunião, daí claro que vai ter que se fazer em determinados lugares. Aquela época tinha outro tipo de reunião, mas hoje nós nos reunimos em torno de Cristo. Pode existir uma reunião onde simplesmente as pessoas estão ali reunidas dentro de uma casa. As pessoas se reuniram numa praça e aquilo aí ser uma igreja verdadeira, com certeza, tá? Com certeza, mas naturalmente, você vivendo isso, você vai ver que vai ter que formalizar, institucionalizar, porque é dessa forma, que nem eu não imaginava viver igreja, o pastoreio de igreja. Nós fomos nos reunindo de maneira completamente despretensiosa, muitas coisas ainda por conta também do desconhecimento. Quando nós fomos ver, nós estamos vivendo igreja, e naturalmente, quando você organiza igreja, você vai querer buscar um lugar um pouco mais confortável, você vai ter algumas outras necessidades, algumas outras demandas, então ela surge, ela vai nascendo e naturalmente ela vai ter que ser organizada, aí você vai ter que prestar contas, aí vocês vão ter que se reunir para comprar determinadas coisas, aí vocês vão ter que ajudar uns aos outros. A igreja é orgânica, ela naturalmente ela flui. Então vocês vão observar isso, que vocês possam viver essa unidade de igreja. Hoje nós não temos essa compreensão mesmo, porque nós já chegamos com tudo pronto. As pessoas buscam uma igreja que vá servi-las. Elas vão ali, olham, deixa eu ver como que é, se essa igreja tem lugar para eu parar o carro, qual é a água que oferece ali, deixa eu ver se a cadeira é confortável, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, se o telão é legal, se as luzes são legais. Então observe que as pessoas estão escolhendo aquilo que o lugar pode oferecer e não aquilo que elas podem oferecer ali, justamente como corpo de Cristo. Então, as ordens foram invertidas, mas claro que nada fugiu do controle do Senhor. Nós cremos justamente nessa restauração da igreja, que sempre esteve meio perdido. Então, que nós possamos nos curvar diante das Sagradas Escrituras e termos discernimento para entender do que se trata a igreja. Não sou eu que vou definir o que é uma igreja verdadeira ou falsa. Você deve ter discernimento para isso, tá? Porque no final das contas, o falso profeta é juiz de Deus para os falsos crentes. Talvez você esteja dominado pelo seu ego, pela sua vaidade, pelo seu desejo de ser servido, pelas suas próprias necessidades, e a igreja não se trata disso. Então que você possa realmente mergulhar nas Sagradas Escrituras para compreender quais são as necessidades e aquilo que Deus estabeleceu. A Silva disse assim: mas tem igrejas que não têm a visão da salvação e sim de muitos eventos, aí tem que fazer visitas e se sentir bem. Realmente, o que acontece? Pensa, isso daí faz parte da natureza humana, né? Na intenção de vermos multidões, além do ser humano que é a multidão, as outras pessoas também desejam isso, porque nós de fato queremos. Muitas vezes você olha a igreja e fala assim: e essas cadeiras vazias, por que mais pessoas não estão aqui? A gente olha e fala que é a vontade soberana de Deus, mas de certa forma você quer encontrar um método para fazer com que essas cadeiras sejam cheias, e naturalmente nós nos curvaremos a isso achando que estamos fazendo direito. Então não é a questão de fazer ou não fazer eventos, mas a questão qual que é a razão disso tudo. Então, busque
Busque compreender o que as Sagradas Escrituras dizem. Não existe isso de que igreja cheia não tem o favor de Deus, de que igreja vazia tem mais favor de Deus. Não é sobre nada disso, tá? A referência não são as pessoas que estão ali, mas aquilo que é falado ali, do que se trata, como as pessoas estão vivendo aquilo ali como uma reunião realmente que glorifica ou não a Deus. E a única forma de estabelecermos isso é por intermédio da palavra, tá? Então pensem muito bem a respeito disso. Continuando, em João 17, verso 21, diz assim: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, nós vemos aqui de maneira muito clara do que se trata. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. No final das contas, essa reunião fará com que as pessoas enxerguem essa realidade sobrenatural de Deus, fazendo com que a gente se reúna. Imagina que a reunião da igreja não é reunião de pessoas que se parecem. A reunião da igreja é completamente heterogênea, é diferente, tá? De pessoas completamente diferentes. Tem um que gosta disso, outro que gosta de coisas completamente opostas, pessoas que são completamente antagônicas, mas em torno de um só homem. Ali tem pessoas de grupos políticos diferentes, de times diferentes, de gostos peculiares. Tem um que gosta de rock, tem outro que gosta de samba, tem outro que gosta daquilo, tem um que gosta de comida japonesa, tem um que gosta de comida árabe, tem um que é japonês, tem um que é brasileiro, tem um que é a reunião mais estranha que existe, tá? E deve ser assim, tem um que se veste todo formalzinho, tem outro que se veste de outra forma. Essa é a magia da igreja. A magia da igreja são pessoas reunidas que elas jamais se reuniriam em algum lugar. Agora, quando você vê todas as pessoas ali reunidas, olhando do mesmo ponto, eu tenho muita dificuldade com isso. Por quê? Tem pessoas que deverão olhar justamente de maneira oposta. As pessoas não são obrigadas a terem gostos diferentes, mas no que converge as Sagradas Escrituras nós devemos ter essa unidade. Então, não se trata da maneira como as pessoas se vestem, como elas falam, mas sim como elas vivem, vivendo para a honra e glória do Senhor, tá? Nossa, olha que interessante. Então, nós estamos alinhados em pensamento. Olha que interessante que a Carol falou. Em Colossenses capítulo 3, versos 15 diz: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Exatamente. Como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Sejam sempre agradecidos, que possamos viver dessa forma. Continuemos. Depois de Colossenses, vamos voltar para o que diz o artigo, ele dizendo: conservando a unidade da igreja, deve se submeter à sua instrução e disciplina, curvar suas cabeças sob o jugo de Jesus Cristo. Ou seja, submeter a instrução e a disciplina. A instrução e a disciplina só vem por intermédio da igreja. Imagina que você é um cristão e você não frequenta a igreja. Você vive todo errado, sua vida está toda errada e você não tem alguém para te instruir nisso. Você é seu próprio Senhor. Você deve ter irmãos ali que vão chegar: irmão, tá errado isso daí. Ó, isso daí vai dar ruim. Imagina você caminhar sem um auxílio. Nós não conseguimos fazer nada sem auxílio. Para viajar nós precisamos de placas. Nós não conseguimos ir de maneira automática. Nós necessitamos sempre de advertências. Embora as advertências estejam ali nas Sagradas Escrituras e alguns poucos conseguem viver lendo somente a palavra e sendo direcionados somente pela palavra, embora seja o Espírito que faça isso, entre nossos irmãos se torna completamente diferente. Um homem que não precisa prestar contas a ninguém naturalmente, ele se torna seu próprio Deus. Dentro de um lar, dentro de uma casa, observe que você vai com seu filho deve prestar contas a você. Então ali ocorre a disciplina, ali ocorre a instrução. E a igreja é como se fosse uma antessala. A pessoa está vivendo errado. Não, calma aí, vamos trocar ideia com ela. Vem aqui. Irmão, seguinte, não dá, né? Você é casado, olha aí suas atitudes. Essas atitudes aqui não condizem, você vai destruir sua família. Não, eu quero viver desse jeito. Então, perfeito.
Você vai viver desse jeito, você vai cometer esse adultério, você vai fazer isso, então você é convidado a se retirar da igreja, a não fazer parte mais daquele rol de membros. Nossa, você expulsou a pessoa da igreja, sim, ela é expulsa da igreja, ela deve passar por uma... Caso ela não se submeta àquela instrução, por quê? A igreja do Senhor, a perfeita, não admitirá nenhum tipo de como que eu posso utilizar para não ser um tanto pesado? A igreja do Senhor, perfeita, é lá no céu. Aqui na terra, nós deveremos passar por esses crivos para que a pessoa possa se arrepender. Nós não podemos deixar que o pecado seja algo comum dentro da igreja. Então ocorre essa disciplina. Essa disciplina não é na intenção de falar, ó, você não pertence ao povo de Deus, mas que você possa sair e ver se de fato você pertence a esse povo. Faça um exame de consciência se é desse jeito mesmo que o Evangelho preconiza, que o Evangelho direciona, se sua vida está de acordo com o que essa palavra diz. Porque essa pessoa se autoexaminando, essa pessoa talvez sofrendo essa advertência, se curve diante da soberania de Deus, se arrependa e volte, e mais para frente venha voltar a fazer parte, a ser reintegrada como membro. Porque na igreja aqui, ele pode uma vez estar de um jeito, outro dia de outro, aqui sim, mas na eternidade não há essa sombra de variação. Ou a pessoa foi salva ou ela não é salva, não existe meio termo, não existe hoje eu sou salvo, amanhã eu não sou salvo, ou ela foi salva ou ela não foi salva. Então, na eternidade só vai ter isso, tá? Só vai ter os que foram salvos e os que não foram salvos. Ah, eu fui salvo boa parte da minha vida, uma parte não. Então calma aí, deixa eu colocar na balança, ver se você viveu mais tempo como uma pessoa que realmente era salvo ou não. Então não se trata disso. Se tratam daqueles que viveram ou não, conforme a palavra diz, conforme preconizado durante toda a Sagrada Escritura. Então pensem muito bem a respeito disso. Continuemos então do que se trata. E esses pontos que apontam para esse sentido. Em Hebreus capítulo 13, verso 17 diz: obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivos para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Olha que interessante, ele traz aqui justamente essa responsabilidade do qual é de direcionar outras pessoas. Por quê? É cuidado de almas, prestaremos contas disso, eu prestarei contas, seja da igreja física ali, ou até mesmo dessa reunião virtual. Eu não posso me curvar aqui e falar diante de vocês aquilo que eu gostaria de falar, aquilo que vocês gostariam de ouvir. Eu estou submisso e preso a uma palavra, do qual eu devo falar, doa quem doer, e aconteça o que acontecer. A minha fidelidade não se trata de ser fiel a vocês, mas ao Senhor que me chamou, para que vocês sejam edificados e a alma de vocês possam ser cada vez mais lavadas pela palavra. Então, observe esses sentidos que são bem interessantes. Nós nos curvamos, devemos se submeter então à instrução e disciplina e curvar as cabeças sob o jugo de Jesus Cristo, conforme menciona em Mateus 11, do verso 28 em diante, diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhe ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Cristo disse isso, e nós cremos justamente dessa forma, que nós estamos ali onde o jugo é fácil de carregar e o fardo que ele nos dá é leve, sabendo que ele carregou o maior peso na cruz do Calvário. Nós somos ensinados justamente por ele. Aquele que é manso e humilde de coração, nós só encontraremos descanso nele. Por isso, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, devem ir até ele e ali encontrarão descanso. Que você se reúna, que você tenha essa constância. Observe que é muito interessante. Pensa que um mês tem 720 horas. 720 horas. Se for em minutos, dá 43.200 minutos. Vamos colocar por horas para ficar mais fácil. Se você vai à igreja uma vez, 4 vezes no mês, são 4 horas, tá?
4 horas ouvindo o sermão. 720 horas você não consegue ficar 4 horas ouvindo uma palavra. Imagina a eternidade. Observe que ainda com muito pouco, Deus faz muito em nossas vidas. Vamos supor, se for 2 vezes, então são 8 horas ouvindo a palavra. Porque em média as palavras duram 1 hora. Então, 8 horas. 720 horas, você não consegue ficar 8 horas. Galego, mas tem o tempo de ir. Beleza, então vamos dobrar. 16 horas. Ah não, Galego, mas 2 horas é o tempo que dura o culto. Então vamos pôr... Tá bom. Então 16 horas, vamos dobrar. Vamos pôr 2 horas, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, 4 horas. 16, 32. Então ainda faltam quase 700 horas ainda. 688. E aí? Olha como nós somos miseráveis. Como nós somos relaxados com as coisas de Deus. E nós dizemos amar Deus sobre todas as coisas. Quando eu começo a colocar essas contas assim, eu pego, começo a falar assim, meu, como eu sou miserável. Como eu sou miserável. Eu não gasto 10% do meu dia meditando na palavra do Senhor. Daí eu chego e falo, não, eu tenho que ofertar meu dízimo ali, meu trabalho, porque isso... Ele não está falando disso, ele está falando da sua vida entregue 100% a Ele. Seu dinheiro, Ele não precisa do seu dinheiro, tá? Ele não precisa do seu dinheiro, do meu dinheiro, Ele é dono de tudo. Ele quer a sua vida. Ele quer a sua vida. Não ali você pagando como você estivesse pagando e devolvendo algo para Ele. Observe que nós aprendemos tudo errado. Nós entendemos tudo errado. Nós aprendemos rituais. Nós não entendemos a palavra. Nós não mergulhamos no que se trata a igreja. Quando você tiver maturidade e entender o que é a igreja, naturalmente você terá sua visão transformada e você verá de maneira diferente. Galego, você sempre foi assim? Lógico que não fui. É só mediante a palavra, lavados mediante a palavra. Por isso que eu insisto em falar, porque eu tenho certeza que essa palavra mais cedo ou mais tarde o Espírito Santo há de levar no seu coração e te trazer consciência do que é isso. Não sou eu que vou trazer, tá? Eu posso ficar falando o quanto eu quiser. Minhas palavras podem entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas quando Deus quer falar aos corações, Ele fala e os corações são transformados e os olhos abertos. Continuemos então. Devem se submeter à instrução e disciplina, curvar suas cabeças sob o jugo de Jesus Cristo e servir à edificação dos irmãos, conforme os talentos que Deus lhe concedeu como membros do mesmo corpo. Servir à edificação dos irmãos. Em Efésios 4:12 diz, eles são responsáveis por preparar o corpo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Nós vemos aqui um direcionamento muito claro, conforme os talentos que Deus lhe concedeu como membros do mesmo corpo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 diz, a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para benefício de todos. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para benefício de todos. A cada um de nós, ou seja, você que está aí, existe a manifestação do Espírito para benefício de todos, não para si mesmo. Todos os dons foram feitos justamente para a edificação do corpo. Uma árvore não dá fruto para si mesmo, ele dá fruto para alimentar outras pessoas. Que os seus frutos possam alimentar outras vidas, que você possa enxergar do que se trata. Tudo isso. Continuando, ainda aqui, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 27 diz, juntos todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Você é uma parte do corpo de Cristo. Galego, mas eu sou inútil. Ninguém é inútil. Pensa que até mesmo aquele inútil serve como mau exemplo. Então você nunca vai ser inútil. Nunca, nunca. Sabe aquele ditado que até mesmo um relógio parado ele está certo 2 vezes ao dia? Pense exatamente nisso. Deus te fez de maneira completamente pensada. Você não é uma obra do acaso, você não é um acidente. Ele vai revelar a você, por intermédio do Espírito Santo, da sua soberana palavra, qual é a sua função no corpo. Então, esteja ali disponível e disposto, tá? A servir a igreja de Cristo. Galego, mas eu só vou assistir. Perfeito, vai lá. Cultue ao Senhor, não simplesmente assistir. Cultue ao Senhor, vai lá e você, quando você vê seu irmão, não olhe para a nuca dele. Fala assim, ô irmão, tudo bem? Como que passou essa semana? Não espere o pastor virar para você e falar assim, converse com as pessoas que vêm aí. Na hora que você vê lá uma pessoa diferente, ô irmão, que legal você estar aqui. De onde você veio?
Como que está a sua vida? Como você chegou até aqui? Não espere alguém falar. Não faz sentido. Não faz sentido. Isso daí deve partir de nós, pelo agir do Espírito Santo. Você vai ver que, naturalmente, o servir, às vezes, é você ter aquela capacidade de acolher as pessoas, de abraçar as pessoas, simplesmente de ter ali um momento de conversa, de ser generoso, talvez, com as suas ofertas, porque Deus te abençoou bastante. Ali você vai chegar e falar assim, nossa, olha que interessante, aquela pessoa ali está precisando de determinada coisa. Eu tenho essa coisa. Eu vou conceder a ela. Então, igreja é isso. Igreja é muito mais simples do que a gente imagina. Hoje, claro, com a repercussão desses grandes templos, glória a Deus por isso, que são muitas pessoas sendo alcançadas. Mas aí, isso às vezes impossibilita, mas impossibilita não por conta daquelas pessoas que estão ali, mas por conta das pessoas que estão ali embaixo, que elas não imaginam que se trata viver igreja. Também pela sua própria responsabilidade. Não adianta falar, não, mas as pessoas não me ensinaram. Não, você que deve ter a missão de ler a palavra e verificar como que é viver igreja. Observe que em 2 horas não dá para falar tudo. Observe que nós estamos aqui dia após dia, quantos assuntos intermináveis nós já tratamos. E são todos eles circulares, eles vão falando as mesmas coisas, vão convergindo para o mesmo ponto, que é a glória de Deus. Então pense muito bem a respeito disso. Esse assunto é muito interessante, tá? E é por demasia importante. Em Efésios capítulo 4, verso 16 diz: Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. As palavras das Escrituras são perfeitas, né? Lendo somente as Escrituras, você já chegaria a essas conclusões, do quais são mencionadas no artigo. Mas observe que ele é separado, justamente destrinchado, para que você possa ter consciência daqueles pontos que são primordiais. Imagina você se deparar com uma Bíblia com 1189 capítulos, você vai olhar 39 capítulos do Antigo Testamento, do Novo, até você fazer todas essas conexões lógicas e óbvias, mediante a leitura das Sagradas Escrituras, demora tempo. Ainda que você seja iluminado pelo Espírito Santo, é somente o estudo aprimorado o resto da vida. O resto da vida, eu já falei para vocês, eu já li a Bíblia dezenas de vezes, e eu olho e falo assim, onde eu estava que eu não li isso? Nossa, eu nem sabia disso. Muitos termos teológicos que eu me deparo aqui estudando, eu chego e falo, nossa, eu nem sabia o que era isso. Nós vamos ter humildade para reconhecer que nós não sabemos tudo, e que às vezes até sabemos coisas que julgamos certos, mas estamos errados. A palavra é sempre o nosso norte. Então continue a meditar nas Sagradas Escrituras, que vocês entendam do que se trata viver essa unidade do corpo. Caminhando para o fim do que diz o artigo, diz assim: para que isso se cumpra eficazmente, é dever de todos os crentes, segundo a palavra de Deus, se separar dos que não pertencem à igreja e se juntar a essa assembleia, em todo lugar onde Deus a tenha estabelecido. Olha que interessante. Então não fala aqui de maneira clara a necessidade de você estar unido ao corpo de Cristo e se separar dos que não pertencem à igreja. Se separar não se trata simplesmente de você não conversar, porque nós temos que ir a eles, mas se trata de entender quais são esses devidos limites. Tem lugares que você não deve mais frequentar, tem coisas que você não deve mais fazer, porque isso não glorifica mais o nome de Deus. E se você entende que você pertence a Deus, é completamente distinto, e cada um no seu tempo, cada um no seu momento. Aqui nós temos uma série de versos que dizem isso, tá? Dizem isso. Olha que interessante, Números 16, o verso 23 a 26. O Senhor disse a Moisés: então diga a toda a comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés se levantou e foi até as tendas de Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Vamos, disse ele ao povo, afaste das tendas desses homens perversos, não toquem coisa alguma que seja deles, do contrário vocês serão destruídos por causa do pecado deles. Leiam depois esse episódio de Corá, vocês ficarão chocados com o que aconteceu, tá? Isaías 52, verso 11. Saiam e deixem para trás o cativeiro, não toquem no que é impuro, saiam daí e purifiquem-se, vocês que levam de volta os objetos sagrados do Senhor. Você vai verificar em
todo o tempo ocorrendo uma série de advertências. No verso 12, ainda de Isaías 52, diz: não partirão às pressas como quem foge para salvar a vida, pois o Senhor irá à sua frente. Sim, o Deus de Israel protegerá na retaguarda. Atos 2:40. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes: salve-se desta geração corrompida. Observe que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos, mas nós não fazemos parte. Nós somos chamados a uma vida completamente distinta, do qual visa única e exclusivamente glorificar o nome de Deus. Continuemos Romanos capítulo 16, verso 17. Agora, irmãos, peço que lhes tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Olha que interessante. Se você está em algum lugar que causa divisão e perturbam a fé, do que se trata isso? É para você ficar longe deles. Ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Aprenderam da onde? Então, o que rege o lugar que nós devemos estar não é aquilo que é ensinado, mas sim as Sagradas Escrituras. Se ali é ensinado as Sagradas Escrituras, então ali existe uma igreja verdadeira. Se não é ensinado as Sagradas Escrituras, nós devemos nos afastar. Então, a única razão para você não estar numa igreja, caso a sua igreja não seja realmente bíblica e fundamentado na palavra. Se os ensinos são contrários à palavra, é a única legitimidade que você tem para você não fazer parte de uma igreja, mas ainda assim você deverá buscar outra para que você viva essa unidade, tá? Apocalipse 18, verso 4 diz: então ouvi outra voz do céu que disse: saiam dela, meu povo, não participe de seus pecados ou serão castigados com ela. Sempre fala acerca dessa questão de estarmos distante dos falsos ensinos. Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Esse salmo é muito belo. Isaías 2, verso 3 diz: gente de muitas nações virá e dirá: venham, vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará seus caminhos e nele andaremos, pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra virá de Jerusalém. Hebreus 10, 25. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, encorajemos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então continua dizendo: em todo lugar onde Deus a tem estabelecido, devem fazê-los, mesmo que governos, leis e autoridades sejam contrários, mesmo que sejam punidos fisicamente ou com a morte. Olha do que está dizendo aqui. Nós devemos ter a obrigação de nos reunirmos onde é estabelecida uma igreja verdadeira. Como que a igreja verdadeira é estabelecida? Por intermédio da palavra. Daí nós vamos ver. Devem fazê-los mesmo que governos, leis e autoridades lhes sejam contrários, mesmo que sejam punidos fisicamente ou com a morte. Ou seja, se o governo proibir, as leis proibirem, nós continuaremos a nos reunir, porque nós estamos nos reunindo pelo poder do nome de Deus e não simplesmente pela vontade de homens, ainda que sejamos punidos fisicamente ou com a morte. Observe que, claro, parece ser utópico isso, né? Essa liberdade de crença do qual é preconizada dentro da nossa Constituição. Nós vivemos um Estado laico onde é livre a manifestação de crença, mas ainda assim, se isso fosse proibido, nós nos reuniríamos, ainda que fôssemos punidos fisicamente ou até mesmo com a morte. Será que você se reuniria se falasse assim: ó, você vai se reunir, mas você vai sofrer perseguição? Você se reuniria ao corpo de Cristo? Observe que isso é uma pergunta que, ainda que pareça distante, não é tão distante. Muitos viveram isso. Pessoas foram punidas porque se reuniam em nome de Cristo. Pessoas morreram porque eles professavam o nome de Cristo. Que vocês prestem muita atenção quanto a isso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 19, menciona: Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçam a vocês e não a ele? Observe que nós somos governados e submissos única e exclusivamente à palavra de Deus. Essa confissão de fé, ela foi escrita justamente por isso. Por quê? Quando estabeleceram o Estado como essa forma de governo e unificado com a igreja, o que eles faziam? Eles naturalmente estabeleciam o padrão de como deveria crer. Guido de Bresse, não entendendo que eles viviam
da maneira como as Sagradas Escrituras diziam, ele redigiu esses artigos, joga dentro de um castelo, fala assim, ó, se vocês obrigarem a gente a viver de maneira diferente, nós morreremos por essa palavra. De tal forma, ele foi também martirizado 1567, salvo engano. Essa foi a data da sua morte. Também martirizado justamente por ir contra o domínio estatal. Mas nós, ainda que vivamos num conjunto diferente, nós também deveremos ser resistências em meio a todas essas maluquices que hoje são ensinadas, que nós possamos nos curvar única e exclusivamente diante da soberana palavra de Deus, que nós possamos nos reunir em torno dela. Portanto, todo que se aparta da igreja ou não se junta a ela, contraria a ordenança de Deus. Ponto. Maçante. Então, amanhã tem culto. Vá à igreja. Vá cultuar o Senhor. Amanhã é o dia memorial do qual nós nos lembramos o dia que Cristo ressuscitou. Galego, o dia do Senhor é o domingo? Não, o dia do Senhor é todo dia. Todo dia é o dia do Senhor. Por que vocês se reúnem domingo? Porque nós escolhemos nos reunir domingo e terça-feira. E isso daí significa o quê? Significa que nós escolhemos esse dia. Por que que é domingo? Você tem alguma prova disso, estabelecendo a palavra? Não, você não vai encontrar justificativa previamente estabelecidas, é uma construção de pensamento, mas nós devemos nos reunir. Nós escolhemos domingo. Se eu tivesse escolhido sábado, sexta, terça ou qualquer outro dia da semana, a questão é que nós deveríamos nos reunir. Mas como igreja e como sociedade, nós vemos que de domingo normalmente as pessoas não trabalham, então esse é o dia que nós ali fazemos tudo também para a honra e glória do Senhor, vivemos de maneira que o nome do Senhor é glorificado. Então que vocês possam pensar muito a respeito disso, amanhã se reunirem como igreja, irem à sua igreja, congregarem, darem abraços nos seus irmãos, verificar como anda a vida deles, entenderem do que se trata, tá? Os 4 salmos de hoje, do Salmo 143 ao 146, eles tratam de maneira muito bela também agora, todas essas referências que nós já falamos aqui acerca dos salmos, eles abordam, neste caso aqui, uma oração 143, uma oração ao Senhor, uma oração de súplica de Davi, onde ele diz no verso 5, olha que interessante: lembro-me de tempos passados, reflito em todas as suas obras e penso em tudo que fizestes. Levanta minhas mãos a ti em oração, anseio por ti, como a terra seca tem sede da chuva. Observe essa questão dele trazendo à memória as coisas que já foram feitas, que nós possamos sempre mergulhar naquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Eu não vi Deus fazer. Você não viu, mas não significa que Ele não fez. Porque o simples fato de você estar vivo é porque Deus te sustentou até aqui. Olhe para o seu passado, olhe para a história. Eu não tenho nada. Então olhe para a história, para esse Deus que tirou um povo do deserto, que separou um povo para si, que preservou um povo para si. Olhe para a cruz, vendo Cristo morrer pela sua vida. Observe que aqui ele traz essas lembranças e ele coloca: levanto minhas mãos a ti em oração. A oração com as mãos levantadas muitas vezes pode manifestar para algumas pessoas aquela impressão de serem meramente religiosos, mas não, ali é uma entrega ao Senhor. Então essa oração com as mãos levantadas mostra sua rendição ao Senhor. Não se trata meramente de um hábito, mas sim de uma submissão àquele que é nosso Senhor soberano. Ter essa confiança em Deus como refúgio é a certeza de que Ele é fiel para nos sustentar. Então tenha plenamente essa certeza que as promessas que Ele fez, elas vão de se realizar, que a sua misericórdia é eterna. Continue ainda no Salmo 143, ele diz assim: vem depressa, Senhor, e responde-me, pois meu ânimo se esvai. Não se afaste de mim, ou morrerei. Será que você pensa dessa forma? Será que você medita dessa forma? Olha o que ele diz no verso 8: faz-me ouvir o teu amor a cada manhã, pois confio em ti. Mostra-me por onde devo andar, pois me entrego a ti. Mostra-me por onde devo andar. Nós devemos clamar dessa forma. Verso 10: ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és meu Deus. Essa deveria ser a nossa oração. Observe que eu já estou orando isso, eu não preciso estar aqui. Senhor, me faça... Por favor, Senhor, mudo minha voz e falo dessa forma. Não precisa de nada disso. Nossas palavras deveriam ser verdadeiras orações, porque quando nós falamos a Deus.
Tudo que nós estamos fazendo, nós fazemos ao Senhor. Nada está oculto diante dele. Ele sabe o desejo dos nossos corações, os mais ocultos, e ainda assim escolhe nos amar. Mas nós devemos olhar e sondar os nossos corações e pedirmos justamente para ele. Esses salmos deveriam guiar as nossas orações, a nossa vida espiritual. Então, que nós possamos clamar ao Senhor para que ele não se afaste de nós, para que mostre como devemos andar, para que possamos realmente ser ensinados a fazer a tua vontade. Olha que ele diz ainda no verso 10, que o teu Espírito bondoso me conduz adiante por um caminho reto e seguro. Você clama ao Espírito Santo, fala: Senhor, me conduza por um caminho reto e seguro. Senhor, não permita que meus pés se desviem. Senhor, eu tenho caminhado Senhor, está errado, Senhor. Você sabe o que você tem feito de errado. A sua fofoca, a sua mentira, o seu egoísmo, a sua vaidade, os seus vícios, a sua pornografia. Você não deve mais viver desse jeito. Você não foi chamado a isso, você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz. Você não deve ainda continuar comendo essa lavagem de porco. Você foi chamado agora para receber o alimento dos céus, o sustento sobrenatural de Deus, o maná de Deus. Pela honra de teu nome, Senhor, preserva a minha vida. Às vezes a gente pede para o Senhor preservar a nossa vida por causa de quem nós somos. Não, é pela honra do nome dele, porque nós merecemos ser condenados e punidos eternamente. Por tua justiça, livra-me desse sofrimento. Por teu amor, acaba com meus inimigos, destrói meus adversários, pois sou teu servo. Essa deveria ser nossa oração. Ainda nós temos aqui no 144, mais um salmo de Davi, dizendo: Louva seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, minha rocha. Ele treina minhas mãos para a guerra e dá aos meus dedos habilidades para a batalha. É maravilhoso enxergar isso, né? É maravilhoso enxergar isso, porque Deus capacitou justamente Davi para a guerra, para que ele vencesse as batalhas do quais eram batalhas sangrentas. Hoje nós não vivemos debaixo disso, claro, mas ele também treina nossas mãos para a guerra diária. Ele que dá habilidade para as nossas mãos, a nossa consciência, para que o nome dele seja glorificado. Então entenda que você foi criado pelo Senhor para a honra e glória do nome dele. No verso 7 ele diz: estenda a tua mão desde os céus e salva-me. Livra-me das águas profundas, livra-me do poder de meus inimigos. Eles têm a boca cheia de mentiras, juram dizer a verdade, mas mentem. Observe que os inimigos dele eram aqueles mentirosos, que juravam dizer a verdade, mas mentiam. Se você é um desses, você é um inimigo não só de Davi, como é mencionado aqui, mas de Deus. Se nós temos em nossas bocas mentiras, juramos dizer a verdade, mas mentimos, nós pecamos contra o Senhor, nós ofendemos a majestade e honra e glória do Senhor. Que nós possamos ter bocas puras, onde procuramos a todo instante falar a verdade. Galego, mas eu tenho mentido. Se você vive de maneira mentirosa, falando mentiras, vivendo mentiras, você precisa ser alcançado pela palavra de Deus. Aquele que foi salvo, a mentira não faz parte da sua vida. Ainda que ocasionalmente ele possa mentir, ele não vive dessa forma, ele não se satisfaz vivendo dessa forma. Naturalmente ele se arrepende e fala assim: Senhor, eu não devo fazer isso. Que vocês possam observar com muita atenção tudo isso. Salmo de número 145, mais um salmo de Davi. Ele diz aqui, primeiro verso: eu te exaltarei, meu Deus e Rei, louvarei teu nome para todo sempre. Todos os dias te louvarei, sim, louvarei teu nome para sempre. Grande é o Senhor e ele é digno de muito louvor. Impossível de medir sua grandeza. Ele traz alguns termos aqui do verso 4 em diante até o 13 mais ou menos. Olha que interessante, que cada geração conte seus filhos sobre tuas obras e proclame teu poder. Nós deveremos fazer dessa forma, contarmos a cada geração e os filhos as obras e proclamarmos o poder. Tenha momento com seus filhos, glorifique o nome do Senhor, fale a ele de quem é o Senhor, pegue determinados livros e leia para ele catecismos ensinando o que o Senhor fez. Ontem mesmo estávamos à cama e eu falando com meus filhos, falando para ele aquilo que Deus fez, mostrando para eles, porque isso ficará marcado na mente deles. Melhor do que ela saber que ela tem um pai físico é saber que ela tem um pai celestial, que ainda que você falte, ele estará lá guardando e protegendo. Continuando.
Verso 5: Meditarei teu majestoso e glorioso esplendor e em tuas maravilhas. Todos falarão de teus feitos notáveis e anunciarei a tua grandeza. Todos contarão a história de tua imensa bondade e cantarão de alegria sobre tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. O Senhor é bom para todos, derrama misericórdia sobre toda a sua criação. Observe, o Senhor é bom para todos, derrama misericórdia sobre toda sua criação. Essa é a verdade soberana de Deus. O Senhor é bom para todos. Imagina que todos possuem essa misericórdia de Deus, porque toda a humanidade já deveria ter sido punida, mas não foi. Então isso manifesta a sua misericórdia. Verso 10 diz: todas as suas obras te darão graças, ó Senhor. Teus fiéis te louvarão. Falarão da glória de teu reino e proclamarão teu poder. Anunciarão teus feitos poderosos e a majestade e a glória de teu reino. Pois teu reino é o reino para sempre. Tu governas por todas as gerações. Até aqui está bom acerca deste salmo, que você possa olhar com muito zelo a esse salmo. Leia com bastante atenção e você será profundamente edificado. Salmo 146 diz assim, verso 3: Não confie nos poderosos, não é neles que encontrarão salvação quando sua vida se vai voltando ao pó. Que você possa ter essa plena convicção. Talvez você esteja confiando no seu chefe, no seu pai, no seu filho, na sua mulher, em qualquer outra coisa, tá? No seu dinheiro. Embora esteja falando aqui de poderosos, é bom fazer uma aplicação um pouco mais geral. Nós só encontraremos a salvação em Cristo Jesus, tá? Que nós possamos confiar única e exclusivamente em Deus, aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, aquele que nos trouxe da morte para a vida, aquele que tem nos guardado e nos protegido. Que nós não confiemos nem mesmo em nós, mas possamos ser completamente dependentes de Deus. Verso 5 diz: Como são felizes os que têm Deus de Jacó como seu auxílio, que põem a sua esperança no Senhor, seu Deus. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ele cumpre suas promessas para sempre. Faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros. Verso 8. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Observe que aqui, essa daqui, Salmo 146, verso 8. O Senhor abre os olhos dos cegos. Observe que Cristo, quando veio, ele abriu os olhos do cego. Lembra? João capítulo 9, quando fala, pode alguém abrir os olhos de um cego? Daí ele remetiam justamente ao que estava escrito naquele salmo. O Senhor, neste salmo que nós acabamos de ler, no verso 8, o Senhor abre os olhos dos cegos. Ou seja, estava manifestando que Jesus era o Senhor encarnado. Tá? O Senhor era o Senhor habitando a esfera humana, abrindo os olhos. Lembre-se que João 9 não se tratava simplesmente de abrir os olhos, mas de criar um globo ocular. Jesus, quando coloca o barro nos olhos daquele cego e pede para que ele vá se lavar, os seus olhos são reconstruídos. Foi criado olhos onde não havia olhos. Esse é o grande milagre. Essas pessoas hoje aí que ficam arrotando, falando que fazem isso, eles não fazem, eles não têm um poder criativo, tá? Claro, se Deus quiser ele pode fazer, lógico que pode, mas a questão é que ele não tem feito. Você nunca viu um olho nascer. Isso daí era o sinal messiânico, tá? Então as pessoas vão glorificar a Deus em meio a todas as circunstâncias. Você vai ver, existem pessoas aí que clamam por isso. Você crê que Deus pode fazer? Se ele quiser, ele pode, mas a questão é, você tem glorificado a Deus mesmo sem olhos, mesmo sem aquilo que te falta, mesmo com aquilo que te falta? Então, entender esses conceitos é necessário para que a gente não viva uma fé meramente naquilo que Deus pode nos oferecer e não entendendo aquilo que Ele já nos ofereceu. Ele abriu nossos olhos espirituais, agora nós enxergamos, nós não somos mais cegos. Cristo abriu nossos olhos e agora nós pertencemos única e exclusivamente a eles, tá? Observe que diz, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. O Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e viúvas. Quem são os órfãos e viúvas? Quantos órfãos de pais vivos existem e quantas viúvas de maridos que estão ao lado delas existem? Então observe que tudo se torna uma aplicação um pouco diferente, porque naquela época os órfãos eram aqueles que abandonavam a guerra, né? Que pessoas iam para a guerra, seus pais morriam. As viúvas existiam às milhares, porque os homens saíam para a guerra e as mulheres ficavam ali à mercê. Então a questão era essa. A questão é que hoje os órfãos, os pais estão vivos e as viúvas, os maridos também. Então entendemos do que se trata esse contexto.
pregarmos o evangelho para que esses homens sejam levantados, para que possam ser bons pais e bons maridos. Isso daí é uma construção que só pode ser dada pelo Senhor, mas nós devemos ser direcionados justamente por essa palavra. Terminando, o verso 10 diz: o Senhor reinará para sempre e será seu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Louvado seja o Senhor. Até aqui. Em breve nós terminaremos então nosso 19º livro do Antigo Testamento. Então vão faltar 20, né? 39. Que bom, mais um dia para a honra e glória do Senhor. Amanhã nós estaremos aqui mais um dia, 5h59 da manhã. Que você tenha um momento de oração antes de começarmos, que você chegue, já leia a sua palavra, que você hoje possa ler esses 4 capítulos, embora eu tenha mencionado algumas coisas. Ore para que o Senhor ilumine seu entendimento, para que você possa enxergar com outros olhos o que está escrito, que você possa ter regularidade e disciplina meditando na palavra do Senhor. Nós temos abordado temas que são relevantes e essenciais da fé cristã. A intenção é edificar o corpo de Cristo para que todos tenham o máximo de conhecimento. Bom final de semana a todos. Amanhã nós temos também a nossa celebração às 10 da manhã, ali na Avenida Bandeirantes, 1440. Você está mais convidado. 9h30 nós iniciamos nosso café da manhã. Isso é primordial que você esteja ali. Esse momento também faz parte da nossa celebração. É um momento de intimidade, é um momento de comunhão, onde nós conversamos, ali degustamos daquele alimento que foi preparado pelos nossos irmãos ou que alguém traz, mas que todos possamos estar ali glorificando o nome do Senhor. Tá? Espero que tenha sido edificante para a vida de vocês, que o Senhor possa direcioná-los, que o Senhor os abençoe, que vocês tenham um dia repleto da presença do Senhor. É isso, tamo junto, um beijo no coração, que o Senhor seja exaltado e glorificado. Vamos para cima, espero vocês amanhã. Se não, estejam aqui também 5h59 para a honra e glória de Deus. Beijo, tamo junto, até mais, fui!